Amém. Graça e paz, amém? Amém? É um motivo de alegria nós podemos estar aqui hoje. Queria te convidar a ficar de pé neste momento. É uma manhã de gratidão, uma manhã de cumprimento de promessas do Senhor. Eu queria te convidar neste momento a fechar os teus olhos e entrarmos na presença do nosso Pai. Oh Jesus, nós te agradecemos por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Por quem Tu és, Senhor. Por tudo que o Senhor já ainda fará nas nossas vidas, Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és excelso, Senhor. Tu és grande, Deus. Tu és poderoso, Pai. Oh Jesus, nós te louvamos pelo Teu sacrifício, Senhor, que nos tornou filhos de Deus. Nós te louvamos, Jesus, porque sem a Tua misericórdia, meu Pai, nós seríamos consumidos, Jesus. Mas o Teu amor, o amor que venceu a morte, o amor que venceu todas as barreiras, que venceu o pecado, nos trouxe de volta para os braços do Senhor. Oh, e por isso nós te louvamos, Senhor. Espírito Santo, Tu tens liberdade neste lugar. Nós te convidamos para este lugar, Senhor. Nós queremos Te sentir, Espírito Santo. Nós queremos que o Teu Espírito seja derramado neste lugar, Senhor. Que o Senhor venha nos invadir, Jesus. Que o Senhor venha derramar sobre nós a unção que o Senhor reservou para este momento, Senhor. É o nosso pedido, grato e sincero, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh Deus. Oh Jesus, nós nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Nós precisamos, nós desejamos, nós ansiamos pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor. Oh Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. E mesmo sabemos que nós não somos dignos de chegar à Tua presença, nós chegamos a Ti com confiança. Nós chegamos a Ti com confiança na graça do Senhor. Aleluia. Eu queria te convidar a louvar a Ele neste momento, a cantar essa canção como uma oração a Ele. Aleluia. Cante isso. Sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago pra ter a Tua glória, só uma coisa me satisfaz. Este lugar onde os anjos escondem o osso de Ti, neste lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Somente uma coisa. Só uma coisa me satisfaz. Erga suas mãos e cante isso pra Ele. A Tua glória, ó Deus. A Tua glória, Senhor. A Tua glória, ó Deus. A Tua glória, ó Deus. Só uma coisa me satisfaz. Eu me achego a Ti, cante isso. Eu me achego a Ti com temor. Nós sabemos, Senhor, eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa, me satisfaz. Somente uma coisa, só uma coisa me satisfaz.
Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue. Oh, dos sacrifícios Que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago, nós estamos Se há um preço dispostos, a ser Senhor. pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. É estar na tua presença. Oh, Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti. é neste lugar, Senhor. Neste lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Diz, Só uma coisa me satisfaz. erga suas mãos e louve a Deus cantando A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. Cante mais uma vez a tua glória. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Oh, Jesus, Por onde eu passar, por onde passarmos, manifestar a tua glória. Cante isso mais uma vez. Eu te dou os meus Eu te dou, ombros Senhor. pra carregar Eu te a entrego, tua Pai. glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória. Oh, declare isso. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por Por onde onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória. o que eu desejo, O que eu desejo, o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, Senhor. a tua glória, a tua Cante mais uma vez glória. o que eu desejo. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória, oh É o que nós desejamos, a tua glória, é o que nós queremos, é o que nós precisamos, Senhor. a tua glória, Deus. Pois só isso nos Só uma satisfaz. coisa me Oh, satisfaz. aleluia. Cante mais uma vez a tua glória. A tua glória, Derrama, Senhor, da tua glória. a tua Vem, glória, Espírito Santo, derrama da tua glória. Oh, Serabassurie. a tua Oh, glória, Riabassu, Xereamaia. Oh, somente só isso. uma coisa me satisfaz. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Oh, Jesus. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos, adorando,
te buscando. Oh, Rabassúria. Oh, Jesus, assim como em Atos 2, Espírito Santo, vem nos enche, vem nos enche, vem nos enche, Senhor. É o nosso desejo, Pai, é a nossa oração, Senhor. Oh! Te toque neste lugar. Oh, Jesus, nós te queremos, Senhor. Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Esse é o nosso desejo, Senhor. Venha nos atender, Jesus. Venha nos encher, Senhor, disso. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, sentir teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, Senhor, vem, ó Deus, venha nos encher, Senhor. Enche este lugar. Nosso desejo é te sentir, teu Jesus. poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, Jesus, esse é o nosso desejo, Senhor. Te adorar, Senhor. Te render graças, te render glórias. Oh, Rio, esse é o nosso desejo. Cante isso. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre haver. Nós Te damos honra, somente a ti, Deus. te damos glória. Teu é o poder,
Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Que alegria imensa estarmos juntos mais uma vez. Estou muito feliz e emocionado por esse instante, por esse momento tão rico e tão especial que nós estamos vivendo nessa manhã de domingo. Sei que é um marco para todos nós que fazemos parte desta comunidade ou que temos pessoas que servem ao Senhor e continuarão servindo ao Senhor por meio desse grupo de pessoas. Ao Deus eterno seja todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e toda a nossa gratidão sempre. Hoje nós estamos em um evento muito especial, que é a ordenação de pessoas à obra de Deus. Então nós teremos novos membros oficialmente servindo ao Senhor. Digo oficialmente porque são pessoas que já têm servido a Deus por meio da sua vida e também por meio de todo o trabalho que é prestado em nossa comunidade, mas é imprescindível que haja o reconhecimento público desse serviço. E por isso, na manhã desse dia, nesse momento tão especial, nós estaremos aqui apresentando algumas pessoas ao diaconato, ao presbitério da igreja e fazendo reconhecimentos que certamente serão muito importantes para todos nós. Eu gostaria de convidar a todos, ou melhor, antes, saudar a todas as pessoas que estão nos visitando também, acompanhando aqui os seus parentes que nesse momento tão especial estão vivendo essa experiência. Aos que em casa também estão nos acompanhando, sejam mais do que bem-vindos sempre, em nome de Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Primeira Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 14. Primeira Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 14, diz o seguinte: Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Senhor, nós estamos diante desta palavra e o Senhor sabe perfeitamente o quanto nós precisamos que esta palavra chegue ao nosso coração, produzindo os frutos essenciais para a glorificação do Teu nome e na edificação das nossas vidas. Por isso, fala, por favor, em nome de Jesus. Amém. A palavra que Paulo dirige a Timóteo vai falar a respeito do seu ministério e como, por meio da vida de Timóteo, Deus está alcançando tantas pessoas. Algumas coisas interessantes precisam ser pontuadas. Primeiro, Timóteo é chamado por Deus. Timóteo é chamado por Deus. Há uma profecia dirigida a esse menino, solteiro, novo, a respeito certamente do dom, da palavra, do ensino, daquilo que seria o meio de utilização de Deus para alcançar outras pessoas. Segundo, a disposição de Timóteo em receber e aceitar aquilo que foi entregue e aperfeiçoar.
porque não negligencies o dom que há em ti, significa que Deus te deu a ferramenta, mas quem deve amolá-la, quem deve arrumá-la, quem deve cuidá-la é você. Significa que Deus te deu a palavra, mas é você quem precisa ler, é você quem precisa estudar, é você quem precisa fazer análises científicas dos textos, da palavra. É você quem precisa se esforçar, e diz Paulo, para que o teu aproveitamento seja visto. Deus te deu o dom, você precisa se aperfeiçoar para que os frutos sejam mais viçosos, sejam mais bonitos, sejam mais aproveitáveis. Então há uma conexão aqui, há um trabalho de cooperação. É Deus, é o Espírito Santo e somos nós trabalhando juntos nesse elo que precisa da nossa ajuda, da nossa disposição, da nossa aceitação e da nossa busca. Na manhã de hoje, nós temos algumas pessoas aqui que foram escolhidas para servirem oficialmente em alguns trabalhos específicos. Diaconia, o trabalho diaconal para algumas pessoas em alguns ambientes institucionais, infelizmente não é olhado como a Bíblia o olha, como a palavra de Deus o enxerga. Porque apesar da palavra diácono vir de servir, de escravo, mas um escravo que serve voluntariamente, ela não está diminuindo a figura daquele que está sendo instrumentalizado por Deus. Pelo contrário, o próprio Cristo disse que veio como servo, que veio para servir. Todos os apóstolos e discípulos se tornaram servos. Jesus disse: aquele que quiser ser maior entre os irmãos, terá que se tornar servo de todos eles. Então você percebe que o servir, a palavra serviço, que essa disposição voluntária em trabalhar em diversas áreas dentro do ambiente da igreja, não é uma palavra que diminui, é uma palavra que exalta. E se alguém pensar que é pequeno por estar ocupando o diaconato, pensa que Jesus disse que é esse menor serviço que torna aquele que está servindo o maior da casa. Porque o olhar de Deus não é o olhar institucional, o olhar de Deus não é o olhar humano, o olhar de Deus não é um olhar político, o olhar de Deus é o olhar que aprecia a disposição de um coração que se entrega a Deus para servi-lo. Outra coisa importantíssima que deve ser olhada aqui, dentro do serviço diaconal, nas congregações, nas igrejas, nas aglomerações de pessoas cristãs, nesse período de tempo do apóstolo Paulo, admitia sim mulheres para o serviço, assim como admitia para outros tipos de serviço, o diaconato, oficialmente, como um título dado a alguém que está de fato servindo, era algo provável. Romanos capítulo 16 prova que uma mulher chamada Febe vai até Roma a serviço da igreja de Secreia, enviada pelo próprio apóstolo Paulo para representá-lo, para representar o apóstolo, ou seja, para representar o apostolado. Então, Febe é uma diaconisa, porque a palavra serviço aqui é uma palavra que no português deveria ser traduzida por diácono, porque não se utilizava o gênero feminino, mas Febe é chamada de diácono. Mas claro, nos nossos tempos e com a evolução linguística, a gente sabe que pode flexionar o gênero. Então o diácono, que não existia como palavra feminina antigamente, existe hoje no português como diaconisa. Então diaconisas oficialmente em posições
muito altamente elevadas existiam, e Febe é essa representação. Febe é uma mulher que está em uma posição que muitos homens não conseguiam assumir naquela época, mas ela está assumindo. O serviço diaconal, ele é abrangente, ele não é apenas uma prestação de trabalho que se realiza em pequenos gestos, em recepções, em distribuições de elementos de ceia ou qualquer outra coisa. O serviço diaconal chega inclusive a pregar a palavra de Deus. Então, o serviço diaconal se adapta às necessidades daquela comunidade. Na nossa comunidade nós temos várias necessidades que se encaixam no serviço diaconal, e é por esta razão que, com muita alegria, na manhã desse dia, superando, vencendo, e nem era preciso dizer isso, qualquer tipo de preconceito, nós teremos pelo menos 9 diaconisas sendo levadas ou ordenadas e reconhecidas aqui na manhã desse dia, para a glória do Deus que criou os céus e a terra. O presbitério também é apresentado pelo apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3 também da primeira carta que ele envia. Inclusive, o presbitério é, de fato, a ocupação do próprio Timóteo, que recebe como dom de Deus, e ele especificamente é o bispo da igreja de Éfeso, é o pastor da igreja de Éfeso, é o principal ensinador da igreja de Éfeso, mas dentro daquela comunidade, de tantas outras comunidades que estavam ligadas à igreja de Éfeso, nós tínhamos também outros presbíteros, outras pessoas que serviam não apenas utilizando-se do púlpito para pregar a palavra, mas também em vários tipos de aconselhamentos. Também serviam indo à casa dos irmãos, orando pelas pessoas, ungindo com óleo, ajudando, contribuindo na obra de Deus, porque são pessoas maduras, pessoas que têm algum tipo de conhecimento da palavra de Deus, que não se permite corromper por fábulas, são pessoas que estão em uma condição de estabilidade espiritual, que pode ser reconhecida oficialmente pela igreja como um presbítero ou como um bispo, que é a mesma palavra episcopal, que dá a presbítero e bispo a mesma função. São pastores que estão funcionando dentro de uma comunidade para também servir a essa comunidade e, acima de tudo, servir a Deus. Agora, a grande questão que muitas vezes apanha a todos nós que somos chamados por Deus, assim como o apóstolo ou como o próprio Timóteo foi chamado por Deus, ou como Paulo foi chamado por Deus, ou tantos outros que Jesus próprio olhando os chamou nas esquinas das ruas, nos lugares mais improváveis. A grande questão é que a maioria de nós sempre vai dizer: eu não tenho condições para assumir esse papel, eu não tenho capacidade para servir assim, eu não sei como eu vou poder fazer isso. E você vai encontrar na Bíblia tantos seres humanos que vão se perceber da mesma forma. Nem todo mundo está num grau de amadurecimento tão grande para se sentir pronto quando é chamado por Deus para servir. Então a maioria de nós sempre vai dizer: eu vou, mas eu acho que eu não tenho condições. Você se lembra que Deus chama o profeta Isaías. Isaías não se sente pronto, ele não se sente capaz nem de estar na presença de Deus. Ele se sente um ser comum, como comuns eram os homens da sua nação. Ele se sente inferior a muita gente, inclusive um sujeito em situação de impureza. Então Deus o chama e Deus o toca. Quando Deus chama, Deus toca. Quando Deus chama, você sente. Às vezes você até se nega, mas você sente o chamado, o toque de Deus. Então Deus chama e Deus toca em Isaías. E quando Isaías se vê tocado, quando Isaías se percebe
numa experiência diferenciada, espiritual, sentindo o fogo de Deus na boca dele. E o Senhor pergunta: a quem enviarei? Ele levanta as suas mãos e diz: eis-me aqui, pode me enviar. Eu posso não ser o melhor, eu posso não ter a habilitação que seria essencial para ocupar essa função, eu posso não ter condições espirituais, eu posso estar em situação de fracasso, mas se o Senhor me chamou e o Senhor me tocou, eu estou aqui à tua disposição. Então envia-me, instrumentaliza-me, usa-me, faz de mim um servo teu, mesmo em circunstâncias as mais adversas, mesmo me despercebendo, não me olhando, não me sentindo, não me vendo capaz, eu estou aqui à tua disposição. Então usa a minha vida. Jeremias também foi assim. Estava lá, garotão ainda, sério, mas um menino, cheio de comprometimento, mas ainda uma criança, olhando a vida com perspicácia, conseguindo perceber quem era de Deus e quem não era de Deus, indignando-se com os comportamentos que contradiziam os princípios da sua família, que é uma família sacerdotal. Ele está ali, servindo a Deus, membro da tribo de Levi, mas ainda é uma criança. Provavelmente em adolescência ou pré-adolescência ainda. E de repente Deus o chama. Diz: Jeremias. Ele olha, ele ouve a voz, e Deus disse: antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe, eu te conheci, garoto. Antes de você sair da madre, eu te chamei e te levanto para ser profeta. Olha que responsabilidade. Deus está dizendo: eu conheço esse momento de hoje muito antes dele ser pensado, muito antes dessa comunidade existir, muito antes de você ser concebido. Eu conheço, eu sei, eu previ. Esse momento eu te chamei ainda no ventre da tua mãe. Então não precisa ter medo. Mas Jeremias tem medo. Jeremias é criança, Jeremias é humano. E ele diz: Senhor, eu não posso assumir esse compromisso, porque eu nem sei falar. Eu sou uma criança. Deus disse: não diga eu sou uma criança. Você percebe que Deus nem diz: não diga eu não sei falar. Não diga eu sou uma criança. Porque as palavras, quem vai colocar na tua boca sou eu. Eu te levantei como profeta, não apenas para esta nação, mas para nações, não apenas para esse reino, mas para reinos. Te levantei, Jeremias. E a palavra quem vai colocar na tua boca sou eu. Quem te chamou foi eu. Quem previu o teu nascimento foi eu. Quem previu o teu ministério fui eu. Quem te colocou nesta função foi eu. E quem assume a responsabilidade e vela pela palavra que vai sair da tua boca sou eu. Tem mais. Prepare-se, porque eu te levantei para derrubar. Te levantei para arrancar. Te levantei para destruir. Mas não apenas para isso. Também te levantei para edificar. E te levantei para plantar. Porque os edifícios que precisam ser derrubados serão derrubados pelo poder da palavra de Deus que sair da tua boca. Mas os edifícios que precisam ser reerguidos, edificados, também serão reerguidos e edificados pelo poder da palavra de Deus que sair da tua boca. As plantas daninhas que serão arrancadas, as ervas, aquelas que fingem ser e não são,
aquelas que mentem ter frutos, mas não têm, tem um estereótipo, tem uma apresentação, pelo poder da palavra de Deus que sair da tua boca, serão arrancadas pela raiz. Mas há outras plantas que ainda não estão sendo vistas nem percebidas pelo olhar humano, são sementes na tua mão e serão plantadas também pelo poder da palavra de Deus que sair da tua boca. Plantas velhas vão embora, mas plantas novas nascerão, Jeremias. Casas velhas vão cair, mas casas novas serão erguidas pelo poder da palavra que sair da tua boca. Teu serviço, o que você faz para Deus, a forma como você trabalha pelo reino de Deus, o modo como o teu coração arde quando você vê que precisa de algo ser feito ali, e você se levanta para fazer, você se levanta para ajudar, ou talvez você nem se levantava ainda, porque não tinha sido oficializado em uma determinada função que lhe desse autoridade para isso. Deus está vendo esse teu coração, e é por meio desse teu serviço que casas velhas vão cair e casas novas vão ser edificadas. São pessoas e são coisas na vida que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas. É por meio desta tua semente, que nem sempre é uma palavra dita, que nem sempre é uma pregação, às vezes é um serviço diaconal, é um sorriso na portaria que você dá para alguém quando essa pessoa entra com o coração profundamente angustiado, amargurado. Deus sabe a tristeza que essa pessoa tem enfrentado naquele dia, mas quando ela chega num lugar como esse e olha para você e percebe nos teus olhos a paz e sente no teu sorriso a alegria de Deus, aquilo a toca de um jeito que você nem imagina. Você sabe por quê? Porque Deus, pela palavra que é plantada por meio das tuas ações, vai arrancar plantas velhas, plantas de angústias e colocar sementes de alegrias em corações, através do teu serviço, de um copo de água que você serve para alguém, de um pedaço de pão como corpo de Cristo que você entrega, de um boa noite, de um seja bem-vindo, de um aconselhamento, de uma palavra de Deus, de uma mão que você estende para orar por alguém. Tudo que você faz é semente de Deus, que vai encontrar lugares onde plantas velhas foram arrancadas para nascer como plantas novas, em nome de Jesus. Essa manhã de consagração e essa manhã de ordenação, o Senhor preparou para marcar a tua vida e a história das pessoas com quem você convive a partir de hoje. A partir de hoje, quando Paulo disse a Timóteo, a partir daquele dia você recebeu o dom, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você, quando a palavra profética chegou e anunciou a você o dom que Deus te deu, aquele dia, Timóteo, marcou a tua vida. A partir daí, então, você serve a Deus oficialmente e tomando mais cuidados, olhando as coisas com um olhar mais carinhoso, mais cuidadoso. Não se esqueça, você foi chamado por Deus e você é reflexo de Deus na terra. As pessoas vão olhar para você e vão esperar que de você saia algo de Deus para abençoar as suas vidas e para frutificar a sua terra. Então não esqueça disso, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar a igreja para orar comigo. Se você pode, deseja ficar de pé, faça isso em nome de Jesus. Em instante nós estaremos procedendo às ordenações.
Mas eu quero orar por você e com você na manhã, agradecendo a Deus por esta palavra e pedindo ao Senhor que nos ilumine, que nos agracie, que nos abençoe em tudo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra. Nós engrandecemos o Teu nome por Tua graça. Nós exaltamos ao Senhor por Tua misericórdia. E pedimos em nome de Jesus, faça com que esta palavra encha o nosso coração de um jeito que nós não possamos mais temer aquilo que temos temido, mas que possamos sempre, em nome de Jesus, servir ao Senhor com toda prontidão e alegria, sem impedimentos, para louvor e para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se um instante. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para adorar a Deus. Também importante é esse momento de contribuição. Então eu quero convidar os irmãos para nos ajudarem a contribuir para a manutenção do trabalho que é realizado nesse espaço de culto. Você pode fazer isso trazendo a sua oferta ao gasofilácio ou utilizando também o número Pix. Nós temos o QR Code e a chave está ali. E temos uma máquina de cartão também, por meio da qual você pode fazer a sua contribuição, ajudando a manter as portas desse trabalho abertas para abençoar tantas pessoas quanto precisam e desejam receber a bênção e a palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé neste momento? Vamos adorar ao Senhor com alegria. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem incendiar. Ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem incendiar.
Podem sentar, fiquem à vontade. Queridos, eu gostaria de convidar aqui à frente, nesse instante, para ocuparem esse espaço possível aqui, todos os postulandos ao diaconato. Os irmãos que vão ser ordenados ao diaconato, por favor, venham para aqui, fiquem em pé aqui, por favor. Assim que esses irmãos chegarem até aqui, nós vamos convidar, isso por aí, mais para lá um pouquinho, isso. Nós vamos convidar um a um, por nome, proceder à ordenação dessas pessoas. Quando eu convidar o postulando ao diaconato, também com ele poderá vir um membro da sua família, ou dois, ou esposo, ou marido, filhos que queiram estar próximo a essa pessoa nesse instante, no momento da sua ordenação. Assim que a gente proceder à ordenação, o diácono vai ficar aqui de novo, vai ficar aqui, o membro da sua família vai voltar para o seu lugar e a gente vai chamar o próximo diácono e o procedimento se realizará assim sucessivamente. Então, gostaria de convidar nesse instante, postulando ao diaconato, o senhor Áureo de Souza Braga, para que se aproxime daqui, por favor. Os membros de sua família que desejarem acompanhá-lo, esteja à vontade. Vou pedir para que, com o auxílio, o senhor Áureo se ajoelhe, por favor, virado para... pode ser aí, tá ótimo. Senhor Áureo de Souza Braga, eu, Cristiano Ribeiro, revestido de autoridade divina, te ordeno diante de todas as pessoas aqui presentes e diante do Senhor, a diácono para servir ao Senhor e aos irmãos no ministério Filhos da Graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode aplaudir o nome do Senhor. Gostaria de convidar a irmã Elaine Ramos Santos. O esposo vai filmar. Preciso de sua testa. Irmã Elaine Ramos, eu, pastor Cristiano Ribeiro, revestido de autoridade eclesiástica, te ordeno a diaconisa, diante de Deus e de todas as testemunhas aqui presentes, para servir aos irmãos e ao Senhor no ministério Filhos da Graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Pode aplaudir o nome do Senhor. Quero convidar a senhora Jéssica Figueiredo e o marido. Jéssica Figueiredo, eu, pastor Cristiano Ribeiro, revestido de autoridade divina, te ordeno diaconisa diante de Deus e de todas as testemunhas aqui presentes, para servir aos irmãos e ao Senhor no ministério Filhos da Graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Convido a irmã Juliana Lima Aragão. Irmã Juliana, eu, pastor Cristiano Ribeiro, revestido de autoridade eclesiástica, te ordeno diaconisa diante de Deus e de todas as testemunhas aqui presentes, para servir ao Senhor e aos irmãos no ministério Filhos da Graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caroline, né? Carol. Presbítero Edmilson, nosso irmão e pai da Carol. Carol, eu, pastor Cristiano Ribeiro, revestido de autoridade eclesiástica, te ordeno diaconisa diante de Deus e de todas as testemunhas aqui presentes, para servir aos irmãos e ao Senhor no ministério Filhos da Graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de convidar Maria Aparecida. Irmã Cida, eu, pastor Cristiano Ribeiro, revestido de autoridade divina, te ordeno diaconisa diante das testemunhas aqui presentes e diante do Senhor, para servir ao Senhor e aos irmãos no ministério Filhos da Graça,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de convidar nossa querida irmã Priscila Silva. Priscila, eu, pastor Cristiano Ribeiro, revestido de autoridade divina, te ordeno diaconisa diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, para servir aos irmãos e ao Senhor no ministério Filhos da Graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Romeu, eu, pastor Cristiano Ribeiro, revestido de autoridade eclesiástica, te ordeno diácono diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, para servir aos irmãos e ao Senhor no ministério Filhos da Graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhora Thaís e senhorita Thaís. Thaís, eu, pastor Cristiano Ribeiro, te ordeno diaconisa diante de Deus e de todas as testemunhas aqui presentes, para servir ao Senhor e aos irmãos no ministério Filhos da Graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Maria Gabriela, eu, pastor Cristiano Ribeiro, te ordeno diaconisa diante de Deus, das testemunhas aqui presentes, para servir aos irmãos e ao Senhor no ministério Filhos da Graça, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de convidar a igreja para de pé estender as suas mãos para cá agora. A gente orar, confirmando e agradecendo a Deus pela ordenação que já foi realizada. Deus poderoso, em nome de Jesus nós agradecemos pelas pessoas que na manhã desse dia são chamadas para o diaconato, para servir ao Senhor, para servir aos irmãos. Pedimos que a tua bênção esteja sobre suas vidas. Confirma esse ministério, glorifica o teu nome, Senhor Deus, instrumentalizando cada um dos teus filhos, das tuas filhas, vão te servir aqui para a honra e para a glória do nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Amém. Podem voltar para os seus lugares. Parabéns. Que Deus abençoe muito as vidas de vocês. Aleluia. Da mesma forma, eu gostaria de convidar ao altar todos os postulandos ao presbitério, para nós procedermos com a ordenação nessa manhã de 24 de abril, domingo ensolarado, para a glória do Senhor Jesus. Quer não? Da mesma maneira, nós vamos chamar por ordem alfabética aqui, apesar de eu ter errado a ordem dos diáconos. Cada postulado ao presbitério, e assim que ele vier, um ou dois membros ou quantos desejarem de sua família que quiserem estar perto, podem vir em nome de Jesus. Para ser ordenado a presbítero do Ministério Filhos da Graça, eu convido aqui à frente nosso irmão Danilo Novaes. Irmão Danilo, eu, pastor Cristiano Ribeiro, revestido de autoridade eclesiástica, te ordeno a presbítero diante de Deus e de todas as testemunhas aqui presentes, para servir aos irmãos e ao Senhor no Ministério Filhos da Graça,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar, também com muita alegria, o nosso irmão Iago Ferreira Amaral. Amaral Ferreira. Irmão Iago, eu, pastor Cristiano Ribeiro, revestido de autoridade eclesiástica, te ordeno presbítero diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, para servir ao Senhor no ministério Filhos da Graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de convidar aqui à frente o nosso irmão Paulo Roberto. Você tem um bonito nome. Irmão Paulo, eu, pastor Cristiano Ribeiro, diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, te ordeno presbítero para servir ao Senhor e aos irmãos no ministério Filhos da Graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de convidar aqui à frente nosso querido irmão Tiago Aragão. Irmão Tiago, eu, pastor Cristiano Ribeiro, revestido de autoridade divina, te ordeno presbítero diante de Deus e de todas as testemunhas aqui presentes, para servir a Deus e aos irmãos no ministério Filhos da Graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Convido a igreja para estender as suas mãos. Se você quiser ficar de pé, faça isso.
Estenda as suas mãos para cá. Pai poderoso, é diante do Senhor que todos nós entramos em oração para agradecer e também para pedir ao Senhor que confirme a tua unção sobre os teus filhos. O Senhor deu o dom, confirme o dom e glorifique o teu nome em suas vidas, ajudando-os a te servir, a desempenhar tão bem o papel, que o seu trabalho seja notado por todos, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Glória a Deus. Somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Pode voltar para os seus lugares. Aleluia. Sente-se mais um instante. Nesse momento, é com muita alegria que eu gostaria de anunciar aos irmãos do Ministério Filhos da Graça que, além das ordenações, nós gostaríamos também de fazer um reconhecimento público e oficial do ministério de uma pessoa que já é e tem servido há muitos anos como pastora desta igreja. Acho que não precisa nem dizer aqui. Vem cá, meu bem. Minha esposa não é apenas esposa de pastor. Ela é, antes de se casar comigo, pastora. Ela foi chamada por Deus para esse ministério. Eu me lembro que quando nós fomos chamados para o campo, e ela falou: será que a gente vai conseguir? O pastor que nos chamou disse a ela, muito antes da gente sair para o campo, que Hilde é muito mais pastora do que Cristiano. E ele não me diminuiu quando ele disse isso, pelo contrário, ele acresceu o meu ministério, acresceu a minha vida e a minha confiança para pastorear. E eu não preciso esconder isso, os irmãos sabem que ela realmente pastoreia mais do que eu. Eu cuido da palavra, ela cuida das feridas das pessoas, ela corre atrás, ela se preocupa muito mais do que eu me preocupo. E Deus nos fez assim e nos inteirou assim para que a gente se tornasse um. E eu não tenho nenhum medo e nenhuma vergonha de afirmar que eu não conseguiria assumir esse ministério se não fosse essa mulher, que não é apenas a esposa que eu tenho, que eu amo, a mãe maravilhosa, a mulher da minha vida, mas ela também é pastora, de coração, alma, espírito e corpo, para a glória de Deus. Então é com muita alegria e nós queremos fazer isso agora, formalmente, oficialmente, diante da igreja. Irmã Hilde, eu, pastor Cristiano Ribeiro, revestido de autoridade divina, de autoridade eclesiástica, te ordeno pastora, para servir a Deus e aos irmãos. Faço isso diante do Senhor e de todas as testemunhas aqui presentes, no Ministério Filhos da Graça, e onde a tua voz e onde o teu coração for, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
vez para estender as suas mãos para cá, para que a gente possa orar. Ó Deus poderoso, Senhor nosso, nós estamos diante da Tua presença para Te agradecer, porque a confirmação, Senhor, já deu há muito tempo. Apenas Te agradecer por esse momento, por estarmos fazendo isso junto com os nossos irmãos, essas pessoas tão amadas e tão queridas, que servem ao Senhor conosco. Que a bênção do Senhor não se aparte da Tua filha, e que ela seja sempre instrumento Teu. Renova as suas forças, enche cada dia o seu coração de alegria, de criatividade, de disposição para fazer o Teu trabalho e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, um evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Vou convidar vocês para participar de mais momentos maravilhosos ainda, antes da gente encerrar. Sente-se um instante. Coral. Na verdade é um vocal, né? Representando um coral. Vai cantar nesse instante agora, em nome de Jesus.
Te louvo porque de um modo maravilhoso tu me formaste. Se tomar as asas da alva, se habitar os extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Estarei nos braços de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos encerrando a nossa reunião desta manhã. Queremos agradecer de coração a todos os irmãos que nos honraram com as suas presenças aqui hoje, que honraram as suas famílias. Estamos realmente muito felizes pelas presenças de cada um de vocês. E, se Deus quiser, à noite, às 19 horas, estaremos iniciando mais uma vez aqui a nossa reunião de culto. Então esteja presente também. A gente está comemorando 9 anos do Ministério Filhos da Graça aqui em Vitória da Conquista, servindo ao Senhor por meio das vidas dos irmãos. E o nosso propósito é continuar até o dia que o Senhor quiser permitir que a gente seja útil aqui nessa terra. Amém? Alguma coisa, bebê? À noite o Ministério de Louvor vai exaltar, o coral vai cantar mais uma vez. Todos nós estaremos aqui celebrando, tá bom? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deixa eu convidar o presbítero Edmilson para nos despedir com essa oração aqui. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Oramos então. Querido Deus, amado Pai, meu Senhor da glória, graças te damos, ó meu Senhor amado, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, por cada família aqui representada, meu Senhor. Te somos gratos, meu Deus, pois o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido misericordioso para conosco, a tua graça tem se abundado em nossas vidas, meu Senhor. Por isso nós somos gratos a ti, meu Pai. Continue abençoando, meu Senhor, este ministério, continue abençoando a vida do pastor Cristiano, a sua esposa, meu Pai, os seus filhos, a esses, meu Deus, obreiros, os quais foram consagrados nessa manhã. Que cada diácono, que cada presbítero, Senhor, venha poder a te servir mais e mais na tua seara, meu Pai. Nós te rogamos, meu Deus, que o Senhor continue abençoando, nos dê uma tarde abençoada e à noite um culto na tua presença. Nós te rogamos toda sorte de bênção, por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, que todos possamos dizer amém. Ótimo almoço para vocês, viu?